O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Dia bonito, festa bonita, festa de Pentecostes. Ela sempre toca o nosso coração de uma maneira diferente, principalmente, e eu acho que para a gente foi uma graça,
Quem teve a oportunidade de passar pela renovação carismática católica, como nós tivemos, a gente sempre teve uma proximidade muito grande com o Espírito Santo. Talvez a gente não tenha aprendido tudo, possivelmente não, mas o pouco que a gente aprendeu foi o suficiente para nos tirar da escuridão e para nos colocar olhando para o mundo da maneira que o Senhor deseja que nós possamos olhar. Como nós vemos hoje no Evangelho, Jesus entra com as portas todas fechadas, ele entra através de Espírito e faz a saudação normal. Que a paz esteja convosco. Aqueles homens, aquelas pessoas, aqueles discípulos, eles estavam aprisionados. Aprisionados em quê? Aprisionados na sua própria crença. Pois eram cristãos, acreditavam na palavra de Cristo, acreditavam no reino que Jesus pregava. Mas eles estavam ali, aprisionados, escondidos, temendo a pressão do Império Romano. Jesus entra e sopra sobre eles o Espírito Santo. Este sopro entra como uma libertação para aqueles homens. A partir daí, Jesus pede que eles saiam pelo mundo para pregar a sua palavra e apresentar o reino de Deus para todo o mundo. Nós podemos lembrar aqui, quando fala em um vento forte, do início da história lá em Gênesis, quando Deus sopra nas narinas de Adão, tinha sido moldado do barro, e diz para Adão, que haja vida. E a vida se fez. E a vida da Igreja de Cristo se fez novamente, teve continuidade, tem até hoje, através do sopro que ele jogou sobre eles naquele dia do grande encontro de Pentecostes, 50 dias após a sua morte de cruz e de ressurreição. Nós vamos ser um pouco breves hoje, mas eu gostaria de deixar assim no final, para que a gente, aproveitando essa liturgia de Pentecostes, essa liturgia que fala especificamente sobre o Espírito Santo, e que em um momento de reflexão nós possamos olhar para dentro de nós e buscar saber o que ainda está nos aprisionando. Os homens estavam presos entre quatro paredes. E eu? O que será que me prende hoje? Será que hoje eu já permiti que o Espírito Santo esteja totalmente em mim e comigo? Ou tem alguma coisa travando, trancando, prendendo isto? Seria talvez excesso de orgulho, de prepotência, sei, cada um sabe de si. Mas nós temos a certeza também de uma coisa, que a partir do momento que nós realmente abrimos o nosso coração para o Espírito Santo, nós vamos continuar com as dúvidas, com os problemas, com as nossas dores, mas vamos ter ao nosso lado alguém que vai poder nos apoiar sempre, em todos os momentos. Portanto, que esse Pentecostes de hoje, que a gente comemora, possa ser realmente parte da nossa vida, não apenas hoje, mas em todos os dias da nossa vida, enquanto Deus continuar soprando nas nossas narinas, assim como Ele fez com Adão. Continuemos firmes na nossa fé, com a esperança sempre viva, que se hoje não for muito bom, com certeza amanhã será muito melhor. Amém? Amém. Confiantes, passamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e de festa popular também. A Fundação Corpo Santo, juntamente com a Paróquia Bom Jesus, está resgatando essa tradição. O nosso prédio da Capela do Império, aqui ao lado da igreja, é um patrimônio histórico. E ele foi um espaço criado como compromisso, um compromisso religioso e social em todo o Brasil colonial. Isso foi uma graça alcançada, e daí houve essa importante comemoração. Aqui na nossa paróquia, essa solenidade, ela vem justamente para nos trazer uma reflexão de que todos os dias nós somos abençoados pelo sopro do Espírito Santo, que nos dá a oportunidade de viver mais um dia. E essa comunhão entre todos, ela faz muito bem. Então nós agradecemos assim muito a todos os que se envolveram nesse preparo da festa, tanto com as bandeiras, que fazem parte também desse cerimonial da história, os estandartes, os arranjos para enfeitar, e também a sopa solidária, porque esse é um marco muito importante, instituído para que todas as pessoas, fossem elas nobres ou plebeus, comessem da mesma comida neste dia. E é isso que nós vamos ter logo após a missa, a entrega da sopa aqui na garagem da paróquia. Esse também é um trabalho que a gente resgatou, tem pessoas muito envolvidas na busca, tem as pessoas que doaram os produtos, estão aqui, a gente percebe, e isso é muito gratificante. Então nós vamos confraternizar também, um dia frio, uma bela sopa. E também temos, claro, hoje não podia faltar, para as crianças, o pãozinho que vai ser abençoado é uma pomba, em forma de pomba, do Divino Espírito Santo. Também é um cuidado especial para as crianças no dia de hoje. E também para todos nós lembrarmos, quando vamos ler a Bíblia, que devemos fazer isso constantemente. É um livro que nos inspira, nos ajuda e nos fortalece. Temos o separador de páginas, falando os 7 dons, que para a gente lembrar, estão aí, os 7, e que a gente é privilegiado por ter esses 7 dons a nosso dispor todos os dias. Então nós agradecemos muito, e no final não saiam correndo, recebam esses mimos e também a sopa. Com certeza vai ser muito bom para todos nós, né? Muito obrigada. Padre Alexandre, querido, não pôde estar aqui, mas é um parceirão, e nós estamos na 4ª edição deste movimento de resgate da festa. Quem tiver assim uma ideia para o próximo ano, podem trazer. E nós queremos agradecer muito ao Wellington e à Fabiane, que aceitaram ser o imperador e a imperatriz. Vocês se importam de ficar em pé para o povo conhecer vocês? Se importam? Não, então fica em pé. Isso. Uma palma para corte maior, vamos ver o que eles nos trazem também de ideias. A gente sabe que é riquíssima essa cabeça dos dois aí. Muito obrigada.